Sempre alerta, pessoal. Hoje eu irei falar sobre as raças que compõem o povo brasileiro. E aí, vamos começar? Vamos lá. O povo brasileiro é caracterizado pela mixigenação, ou seja, pela mistura entre grupos étnicos. A diversidade étnica da população brasileira é resultado de pelo menos 500 anos de história, em que aconteceu a mistura de basicamente três grupos. São eles os índios, os povos nativos, os brancos, sobretudo portugueses, e os negros, escravos. A partir da mistura das raças, formou-se um povo composto por brancos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafusos. Desse modo, esses são grupos identificados na população do país. O branco. No Brasil, o percentual de pessoas considerada branca é de aproximadamente 54%. Há uma concentração maior desse grupo étnico na região sul, 83%, seguida pelo sudeste, 64%. Os brancos, em sua maioria, são descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, como os portugueses no século XVI. E mais tarde, por volta do século XIX, italianos, alemães, eslavos, espanhóis, holandeses, entre outros nacionalidades de menor expressão. Negros. Os negros são afrodescendentes, têm sua origem a partir dos escravos que vieram para o Brasil entre os séculos XVI e XIX, fato que caracterizou como uma migração involuntária, tendo em vista que os mesmos não vieram por livre e espontânea vontade, mas forçados no decorrer dos séculos citados. O país recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Hoje, esse grupo étnico se concentra em maior número na região Nordeste e Sudeste, áreas onde se encontravam as principais fazendas de cana-de-açúcar e café. Índio. Grupo étnico autóctones, povos que habitam o país antes da chegada dos colonizadores europeus. Nesse período, a população era estimada em aproximadamente 5 milhões de pessoas. Após séculos de intensa exploração, os índios praticamente foram dizimados. Atualmente, os índios se concentram quase que restritamente na região norte, com cerca de 170 mil, e no centro-oeste, com aproximadamente de 100 mil. Existem outros 80 mil dispersos ao longo de outras regiões brasileiras. Os pardos. Esse grupo é também chamado de mestiços, em virtude da mistura entre brancos, negros e indígenas. Os mesmos produzem três variedades de mixigenação. Dentre elas, podemos destacar ainda os mulatos, oriundos da mistura entre brancos e negros, que correspondem por cerca de 24% da população. Os caboclos respondem por aproximadamente 16% da população nacional. Esses são oriundos da mistura entre brancos e indígenas. São encontrados especialmente no interior do país, onde se encontra a maioria dos grupos indígenas. Temos ainda os cafuzus, mestiços oriundos da mistura entre negros e índios, dentre a variação de mixigenação ocorrida no Brasil. Esse é o mais difícil de acontecer, tendo em vista que eles representam somente 3% da população. No país, os cafusos são encontrados essencialmente na Amazônia, na região centro-oeste e no nordeste. E é isso aí, galera. É com isso que eu termino. Sempre alerta, obrigado e tchau, tchau.